entregar para vocês dentro do prazo desse GT aí, eu espero. Obrigadinha. Só queria agradecer, que acho que entre a Carla e a Laila não deu para agradecer, mas então agradeço as duas pela fala. E agora a gente vai para a última fala, então, do Ederson. Bom, muito obrigado. Me ouvem? Boa tarde para todas, para todos. Boa tarde para todas, para todos. Me ouvem bem? Sim. Eu estou com a impressão que está... Não, está ligado. Não, está ligado, está ligado. Acho que precisa ficar um pouquinho mais próximo. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao CRP, ao NED, pelo convite, parabenizar pela organização desse evento, um momento em que a gente revê colegas de luta que eu tanto admiro. Já estive aqui, né, em outros eventos aí do NED, a gente conversava que nós sempre temos muitas emoções aí para a minha chegada, sempre acontece alguma coisa com o voo, não é a primeira vez, mas isso demonstra a minha vontade de estar aqui. Então, a despeito das dificuldades, nós conseguimos chegar. Bom, deixa eu fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de 40 anos, tenho cabelos pretos, uso óculos, tenho barba. O meu óculos ele tem aqui uma cor azulada. Eu estou usando um blazer azul marinho e uma camisa riscada de branco e azul. Acho que é isso. Estou aqui sentado do lado oposto da esquerda. Boa. Pode ser assim? Tá bom, então. Porque eu não gostei muito da... Mas, enfim, alguém tinha que sentar do lado direito. Então, para não dizer do lado direito, eu estou sentado do oposto aqui. Bom, mas vamos lá. Bom, na verdade, a minha tarefa aqui, né, foi muito facilitada pela apresentação tanto da Carla quanto da Laila. E nas conversas ao longo da semana, a gente tentando fazer com que esse momento aqui não fosse, por um lado, repetitivo e também não exaustivo, né, para vocês. E desde o momento, né, em que eu recebi o convite para vocês, eu já senti ali a necessidade de, aproveitando o convite que era da mesa, né, dessa avaliação crítica, sobre essa perspectiva crítica sobre a avaliação, eu resolvi trazer algumas reflexões que eu tenho acumulado nos últimos tempos e que eu acredito que esse aqui é um ambiente propício para isso, né? Às vezes um ambiente em que às vezes não tem espaço, né, lá no âmbito do GT ainda para a gente fazer isso, porque nós estamos no momento inicial, e eu resolvi, nesse momento aqui, num ambiente de ativismo, num ambiente de preocupação e de pessoas também engajadas com essa temática, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista acadêmico e político. E eu vou trazer aqui algumas questões que eu considero que sejam relevantes para também contribuir em tudo que foi aqui me antecedido, tanto pela Carla quanto pela Laila, as minhas companheiras de grupo de trabalho lá. E, então, por isso que eu trago esse título aqui de o que é uma avaliação da deficiência. Mas eu queria que nós conseguíssemos aqui, não exatamente falar da definição do que é deficiência, mas o que está por trás dessa definição. Porque talvez o que é ela, como eu vou mostrar, e como até já foi apresentado pela Carla, nós temos lá no artigo 2º. Está lá dito, do ponto de vista legal, está lá dito o que é a avaliação. Mas o que ela representa do ponto de vista dos direitos das pessoas com deficiência, o que ela representa do ponto de vista do modelo social da deficiência ou do modelo dos direitos, e é um pouco disso que eu queria que a gente conversasse aqui. Claro que não é exaustivo, mas é aproveitar uma oportunidade para também trazer algumas reflexões nesse sentido. Então, eu tenho aqui uns slides que eles todos são branco, não são todos que estão com letra preta, algumas delas, nos títulos, tem uma letra azul. Acima tem uma arte em azul, que tem um degradê entre um azul um pouco mais claro, um pouco mais escuro.
Na minha apresentação, ela não tem imagens, ela tem apenas alguns ícones, eu acho que uns 3 ou 4, mas quando chegar nesse ícone eu vou descrever, mas ele não tem nada de uma carga informativa importante, mas quando chegar nesses ícones eu vou descrevê-los para vocês. Então, aqui, só para declarar um objetivo como um bom... Será que eu estou conseguindo? Opa! Conseguindo até demais, né, no caso. Bom, só aqui para um pouco para garantir aí o rito, né, de uma sala de aula aqui em respeito ao ambiente acadêmico também, um pouco do meu objetivo aqui nessa minha conversa com vocês, que é apresentar uma reflexão sobre os principais elementos constitutivos de uma avaliação da deficiência, sua natureza, que eu considero que é uma questão importante da gente pensar, qual é a natureza de uma avaliação da deficiência, as suas características, também as suas consequências, e, principalmente, localizar uma avaliação da deficiência no marco da perspectiva emancipatória do modelo social da deficiência. Eu acredito que esse é o principal desafio que nós temos. E daqui a pouco eu vou explicar por que disso, por que na minha avaliação, uma avaliação da deficiência não é um mero procedimento técnico, não é um mero ato administrativo, e é um pouco do que eu vou tentar argumentar aqui com vocês. Para isso, aqui, por exemplo, eu parto do que está lá no artigo 2º, como a Carla apresentou. Aqui é apenas uma cópia do parágrafo 1º do artigo 2º. O parágrafo 1º? Eu acho que é isso. É porque o caput dele fala da definição de deficiência. Aí depois a gente vai para o parágrafo 1º falando que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Então, isso aqui nós já sabemos. Isso aqui está na letra da lei, né? Está aqui a forma do modo como a gente vai implementar aquele conceito de pessoas com deficiência, aquele conceito não, aquela que eu tenho feito esse exercício de diferenciar conceito de definição, e daqui a pouco eu vou falar por que é importante fazer essas distinções, daquela definição de pessoas com deficiência lá da convenção. Então, aqui é a forma como a gente vai alcançar aquela definição de pessoas com deficiência para fins de dizer quem é um público-alvo, tanto o público-alvo da Convenção quanto da LBI, para ter acesso a um conjunto de direitos, aí, como a Carla e como a própria Laila já apresentou. Mas eu queria aqui, com vocês, que a gente pensasse o que está por trás desse primeiro parágrafo aqui do artigo 2º, e o modo como a gente precisa aproximar essas disposições, que são muito claras. Aqui nós estamos falando da estrutura da CIF, né, nesses incisos 1, 2, 3 e 4, basicamente são os capítulos que organizam a classificação internacional de funcionalidade. Ou seja, nós estamos relacionando a classificação internacional de funcionalidade com a convenção e dizendo que esse é o público-alvo de políticas públicas no Brasil. E a gente precisa de ter um instrumento e uma forma de avaliação para isso. Só que o que está por trás e como que nós devemos guiar essa avaliação na perspectiva de direitos humanos? Eu acredito que esse seja o nosso principal desafio, para que a gente não incorra em um conjunto de injustiças e reproduza, né? Continue reproduzindo um conjunto de injustiças, dado que o Estado brasileiro ele tem uma certa expertise em reproduzir desigualdades. Então, a gente precisa de ficar atento quanto a esses, em alguma medida, tanto desafios, mas armadilhas que, às vezes, podem estar aí à nossa frente. Então, se não interpretarmos a avaliação da deficiência em uma perspectiva ético-política, de justiça distributiva e de direitos humanos, nós corremos o risco de reproduzir e ampliar desigualdades experimentadas pelas pessoas com deficiência em um mundo cada vez mais capacitista. Acho que isso é fácil de a gente entrar em acordo aqui, mas às vezes não é tão fácil quando o tempo da administração pública é outro, e principalmente nós estamos falando de um atraso de 5 anos e 9 meses, completando hoje para amanhã, da regulamentação do artigo 2º. Então, por um lado, nós temos um atraso da regulamentação do artigo 2º, por outro, nós não podemos deixar que essa regulamentação reproduza e amplifique
desigualdades a partir de ações estatais. Então, é algo que a gente tem que se manter atentos e fortes para que esse momento que é decisivo para os direitos das pessoas com deficiência. Eu já ouvi isso de tanto especialistas quanto de ativistas das pessoas com deficiência, que essa regulamentação do artigo 2º é o processo mais importante dos direitos das pessoas com deficiência nas últimas décadas, porque ela pode ser decisiva para o processo de construção de um projeto emancipatório e fazendo aquela diferença, né, no máximo aqui, emancipação política, porque emancipação humana a gente sabe que se dá num outro projeto societário, mas de pelo menos emancipação política das pessoas com deficiência, essa regulamentação aqui ela é fundamental, porque ela diz respeito sobre o modo como as pessoas com deficiência vão ter condições efetivas de participarem da sociedade em igualdade com os demais. Então, não é algo trivial e, a despeito de toda a complexidade que ela é também urgente. Mas a gente não pode perder de vista esse conjunto de cuidados aqui que a gente precisa de ter nessa regulamentação. Então, aqui, num primeiro momento, agora esse é um slide que o título dele é Diferenças, que está em um azul, aqui quase um azul marinho, e tem 3 aqui expressões. Diferenças entre conceito, definição e classificação. Ao lado tem um ícone, como se fosse, eu nunca sei o nome correto desse ícone, mas é aquele ícone que a gente faz um check, faz uma espécie de checagem ali, um Vzinho em verde. E abaixo tem aqui algumas referências que eu uso para poder fazer essas distinções. Por que eu quero fazer essas distinções aqui com vocês? E aí me perdoe um pouco, porque pode parecer ou óbvio para algumas pessoas, ou até pedante para outras, mas eu considero muito importante a gente fazer essas distinções. Um conceito, aqui a Carla trouxe muito bem as questões relativas aos modelos, tanto médico quanto modelo social da deficiência, e é muito importante a gente ter clareza do que significa um conceito. Um conceito ele é uma peça que compõe um enfoque teórico, uma abordagem teórica. Um conceito é uma peça de uma teoria. Uma definição ele é um avanço que dialoga, em alguma medida, com esse conceito. Então, por exemplo, quando a gente fala que a deficiência ela é uma produção social, a deficiência não é mais algo apenas estanque ao corpo, como a Carla trouxe, ela é resultado, ela é o efeito de uma produção, de uma interação desse corpo com diversidade, com o meio. Isso é um conceito. Isso aqui é uma explicação de um conceito sobre como se dá a deficiência no marco da perspectiva emancipatória do modelo social. Agora, aquela caracterização de pessoas com deficiência lá da convenção, pessoas com deficiência são aquelas com impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, sensorial, os quais, em interação com as barreiras, levam à restrição de participação, aquilo já não é um conceito, é uma definição, porque, em tese, ela dialoga com o marco teórico, a despeito do que a gente pode ter de críticas e das limitações que o próprio conceito, né, da convenção tem, porque a convenção ela é inspirada pelo modelo social, por essa perspectiva crítica aí sobre deficiência, que remodelou as formas de compreender a deficiência, mas ela não é a exata correspondência da teoria social, da teoria do modelo social da deficiência. Mas ela se inspira, ela busca se ancorar naquelas elaborações do modelo social. A definição, portanto, é algo que precisa ser elaborada para uma legislação, para que a gente saiba quem é o público-alvo daquela legislação, como é o caso da convenção. Mas me entenda, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos ter definições que se amparam naquela perspectiva teórica que nós consideramos que seja a mais representativa da realidade social, que é isso que é o importante de uma teoria, né? Aqui a gente pode ter definições distintas sobre teoria, mas uma das que eu mais gosto é da concepção marxista de teoria, que teoria é a representação do plano, no plano do pensamento, da realidade concreta. É esse exercício de representar no plano das ideias a realidade, e numa perspectiva de totalidade, porque a gente tem que alcançar a representação máxima daquela realidade no plano do pensamento. Essa é a concepção, né, de
de teoria que o Marx traz, da qual eu compartilho, e que é muito próxima da que a gente tem dos próprios gregos, né, da origem da palavra teoria, que significa aquele que vê. Ou seja, é a capacidade que a gente tem, inclusive, de melhor olhar para o mundo e interpretá-lo a partir de uma teoria que dialoga com essa representação da totalidade. Se a gente acredita no modelo social como essa representação da realidade, a gente precisa de definições legais que também dialoguem, portanto, com essa concepção teórica. Até aqui, ok. Então, a gente tem essas urgências e, ao mesmo tempo, essas diferenças. E o que vem a ser uma classificação? Uma classificação é o modo como nós olhamos para a totalidade da população e a gente precisa destacar daqueles indivíduos quem são aqueles que estão dentro daquela definição. Então, é muito importante a gente fazer essas distinções, e tudo isso que eu estou trazendo aqui não são exatamente elaborações minhas, são paráfrases que eu estou trazendo de 2 autores que eu tenho muito respeito, que são uma das maiores especialidades sobre essa discussão sobre conceitos, a influência do modelo social, a CIF e o modo como a gente precisa de elaborar concepções do ponto de vista de justiça distributiva, tentando alcançar aquele conceito de pessoas com deficiência que foram elaborados pelas próprias pessoas com deficiência na convenção, que é a Barbara Altman, que é de um texto já mais antigo, de 2001, aqui ao final tem a referência, é daqueles handbooks dos Disability Studies bem famosos, foi um dos primeiros, eu acho, e tem um artigo dela lá de 2001, que para mim é uma preciosidade, e depois a gente tem o do Jerome Bickenbeck, que é um especialista também, pesquisador, foi consultor durante muito tempo da própria OMS, e eles têm essas discussões muito importantes, porque eles vão dizer, olha, que, inclusive, um país ele pode ter até mais do que uma definição do que é pessoa com deficiência. E é saudável que assim tenha, porque uma vez que o Estado diga quem é uma pessoa com deficiência de acordo com tal definição para acesso a uma política pública, nós não podemos matar todas as outras possibilidades de concepção de deficiência, porque, inclusive, nós podemos criar empecilhos do ponto de vista político. Uma pessoa precisa se considerar pessoa com deficiência porque ela está numa situação de desvantagem, ela precisa se reunir coletivamente para ir em busca de determinadas demandas para um caso X ali que ela sofre em função daquela sua condição, e não necessariamente aquela condição está em acordo com aquilo definido pelas legislações. Então, é justo que nós temos aí, nos processos sociais, na dinâmica da realidade social, formas distintas. Mas, do ponto de vista da legislação, também a gente tem que ter uma clareza de que elas, ao destacar essas pessoas que são pessoas com deficiência para acesso a políticas públicas, a gente também tem que ter uma clareza de qual é essa definição do ponto de vista legal. Então, essas distinções são importantes, porque muitas vezes eu ouço de colegas, de aliados, de companheiros aí de luta, de dizer, olha, às vezes a gente está defendendo a CIF, e a CIF é muito ultrapassada se a gente considerar a própria proposta emancipatória do modelo social. Concordo, não discordo disso. A CIF ela expressa, em alguma medida, essa concepção de deficiência, e ela tem as suas limitações, assim como a própria convenção. A convenção também ela expressa essa concepção de deficiência do modelo social, e ela pode ter algumas limitações. Mas o importante é que elas dialogam nessa perspectiva de a gente tentar compreender a deficiência nessa lógica de produção social, de imposição de barreiras a corpos que apresentam alguma diversidade e a restrição de participação que dali geram. Então, essas diferenças me parecem muito importantes, e para a gente não confundir, às vezes, exigir coisas da CIF que não é o objetivo dela, não é representar na totalidade o que é o próprio modelo social e o que é a própria convenção também, mas eles também precisam de ter diálogos, eles precisam de estar dentro de um universo compartilhado de conceitos e de definições e também de certo sentido, porque, obviamente, senão a gente reproduz um outro modelo paradigmático, e não aquele do qual a gente compreende que é o modelo paradigmático mais numa perspectiva de totalidade da representação da deficiência hoje. Então, aqui está pequenininho, mas é a definição de pessoas com deficiência lá da convenção. O que
realmente a gente mudou, né? O título está aqui, o que a convenção mudou. Se a gente fosse, ela mudou muita coisa na compreensão da deficiência, na perspectiva dos direitos, né, no debate internacional dos direitos das pessoas com deficiência. Mas se a gente for escolher aqui a definição de pessoas com deficiência, eu destaco a questão aqui dos impedimentos. Aqui está, eu vou ler, né? Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Mas aqui estão destacadas as seguintes expressões: impedimentos, interação e obstruir sua participação plena e efetiva. Então, vejam vocês, se nós voltarmos lá na proposta do modelo social, a gente vai ver que, em alguma medida, tem grande inspiração o que o modelo social, a perspectiva emancipatória dos estudos da deficiência, ali que surge nos anos 70, de uma perspectiva crítica, alega, né, sobre essa deficiência como efeito de uma produção social, e não mais dentro da ordem aí dos saberes médicos. No entanto, eu tenho feito essa autocrítica, e aqui tem um slide, continua com o título O que a Convenção mudou, e nesse aqui tem um ícone de uma lupa, e eu queria aqui trazer para vocês uma das preocupações minhas atuais, que é o seguinte: na minha perspectiva, nós não estamos dizendo tudo, ou ainda nós não estamos dizendo de forma suficiente o que precisa ser dito sobre o que realmente mudou no mundo depois da Convenção. Eu acho que nós ainda não conseguimos espalhar essa boa nova da Convenção como ela deveria ser. E tem a ver com o próprio conceito, mas não só, mas principalmente com ele. Às vezes eu vejo aí a gente voltar, né, com determinadas propostas de educação segregacionista para as pessoas com deficiência, ou alegações que dizem que pessoas com deficiência não vão aprender mesmo, então por que a gente tem que ter tanto esforço para a educação inclusiva, dado que as crianças com deficiência não vão aprender como as demais? Quando a gente tem afirmações como essas, partindo do legislativo, de partidos políticos até de centro-esquerda, que se alegam de centro-esquerda, que vão defender determinados projetos de lei, a gente percebe que nós estamos falhando na correta e na abrangente discussão sobre o que realmente a Convenção significa. E eu acredito que o que nós estamos falhando, sobretudo, é numa ideia de que essa mudança tem a ver, que é o que está explícito na Convenção, de grande inspiração do modelo social, mas, em alguma medida, nós não estamos fazendo nos entender em alguma medida. Que é essa ideia de que a Convenção ela provocou uma mudança, aqui eu destaco uma, ela provocou várias mudanças, mas talvez uma das primeiras, e essa nós ainda não estamos fazendo a defesa como deveria, de que ela provocou uma afirmação de que a deficiência ela é componente da diversidade humana. No entanto, a deficiência não pode ser, essa alegação da diversidade, como a deficiência como componente da diversidade humana, ela não pode ser fundamento para ações discriminatórias e de injustiça, e por aí vai. Isso parece ser óbvio, mas eu acho que nós ainda não estamos falando como deveria ser para nos fazer entender, porque senão nós não teríamos um congresso que a gente dorme num dia, acorda no outro com projetos de lei que retrocedem novamente a perspectiva de deficiência, a perspectiva de compreensão da pessoa com deficiência enquanto sujeito de direitos. Porque o que a Convenção fez foi isso, ela trouxe a pessoa com deficiência para o centro de uma perspectiva enquanto sujeito de direitos. E que essa diversidade que ela expressa não pode ser fundamento para tratamento injusto. Portanto, é responsabilidade do Estado e da sociedade prover, na perspectiva de equidade, tudo que as pessoas com deficiência necessitam. Porque a gente precisa proteger essa diversidade, né, calcada aqui num valor tanto de dignidade, mas eu prefiro ainda outro conceito trabalhado cada vez mais, né, trabalhado na América Latina, que é o conceito de bem viver, pela
tanto pelas comunidades aí, pelos nossos povos originários, e tem uma discussão aí importante. Nós temos cada vez mais que precisar, né, de nos amparar em conceitos que a gente consegue fugir aí da perspectiva eurocêntrica, mas alguns deles também a gente não consegue escapar tanto assim. Mas, enfim, essa perspectiva de que, portanto, a deficiência ela não pode ser fundamento para a desigualdade, eu acredito que nós não estamos fazendo o nosso dever de casa. E eu estou dizendo nós todo mundo, academia, ativistas, pessoas com deficiências, pessoas sem deficiência. E essa vai ser, eu não tenho dúvida, uma grande questão colocada no GT, porque em alguma medida já está sendo colocada, já foi colocada em governos anteriores. Aqui tem agora um slide que tem o título de o que é uma avaliação. Tem 2 frases que eu vou trabalhar com elas aqui com vocês, e tem um ícone também. A anterior eu não descrevi o ícone, né? Essa que eu falei sobre esses desafios, que nós não estamos falando tudo, aí, o que representa essa mudança da convenção, tem um ícone que representa um globo aqui. E nessa aqui já tem um ícone apenas que representa como se fosse um papel e um lápis, como se fosse tomando aqui alguns apontamentos, fazendo algumas anotações importantes. Então, na minha perspectiva, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para mim, uma avaliação da deficiência para acesso a direitos, ela não é um mero procedimento técnico, ela não é um mero ato administrativo neutro, que compõe aí o processo de reconhecimento de direitos na burocracia estatal. Ela é isso, mas ela não pode ser só isso. Ela, na minha perspectiva, é um ato ético-político que se baseia e, a um só tempo, também fortalece a concepção de deficiência em uma perspectiva emancipatória do modelo social, expressa, ainda que com limitações, na Convenção e na CIF. Porque na Convenção e na CIF não está expressa, tanto quanto nós gostaríamos, essa perspectiva emancipatória do modelo social. No entanto, aqui já tem alguns avanços significativos que precisam ser defendidos. Nós não podemos, para retirar a CIF e a Convenção, nós precisamos de colocar algo mais avançado no lugar. A gente precisa avançar a partir do que esses documentos representam, porque eles são expressões dessa quebra de paradigma, numa busca de superar o modelo médico. E as consequências do modelo médico, a gente já sabe. A segregação, a reabilitação como única resposta possível, né, de busca de simular a normalidade para as pessoas, e que segrega, que trata a deficiência como uma questão de saúde, como uma questão de doença, e não como as alterações que a gente precisa fazer na sociedade para incluir essa diversidade. O que é o modelo médico, as consequências do modelo médico, nós já sabemos. Agora, o que nós temos do ponto de vista de expressão do modelo social na Convenção, na CIF, na LBI, é tudo que nós compartilhamos da perspectiva emancipatória do modelo social da deficiência? Ainda não, mas nós precisamos de caminhar nesse sentido. Então, é uma crítica que, ao mesmo tempo, a gente também precisa fazer uma defesa, porque retirar isso, a gente precisa de colocar algo também mais forte no lugar. Então, a gente precisa de ter muita clareza de quais são as limitações da Convenção. A gente não precisa de ter um apego apaixonado à Convenção ou à CIF, porque a gente precisa de apontar as limitações que ela também tem. Só que, por outro lado, a gente também precisa fazer a defesa desses documentos. A Convenção, por toda a crítica que a gente precisa fazer numa perspectiva decolonial ou contracolonial ao sistema ONU no processo de elaboração das declarações e da garantia dos direitos humanos, a Convenção ela foi a primeira convenção, primeiro tratado de direitos humanos, que contou com a participação efetiva das pessoas com deficiência no seu processo deliberativo. Isso é muito importante da gente dizer, às vezes isso passa batido. Até então, os públicos, né, de determinadas declarações de tratados internacionais participavam ali da elaboração, mas não
do ponto de vista deliberativo, apenas ali opinativo nas sessões mais fechadas de discussão, mas não votando nas deliberações ao final. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi a primeira que conteve esse modelo de participação. Isso é muito significativo, não é à toa que ela é tão avançada. Não é à toa que, talvez, se tivesse outro modelo, ela jamais teria sido tão revolucionária, e eu vou usar essa palavra revolucionária, com todos os riscos que se tem, mas ela foi, em muito sentido, nessa perspectiva de trazer as pessoas com deficiência como o centro desses sujeitos de direito, e que a deficiência ela não pode ser esse fundamento para tratamento injusto e discriminatório, e a responsabilidade não é da pessoa, a responsabilidade é da sociedade em tratar, na perspectiva de equidade, as demandas que as pessoas têm. Então, a gente precisa de discutir bem sobre o que significa essa avaliação. E a gente vai conseguir ter uma execução de políticas públicas sem um processo avaliativo nos próximos 10, 20, 30, 50 anos? Não, não teremos. Então, como que a gente encontra um equilíbrio sobre tudo isso que nós precisamos? Aqui, como garantir, então? Eu disse que a gente precisa garantir, precisa garantir, precisa garantir. A gente precisa de apontar alguns caminhos sobre como a gente garante essa avaliação da deficiência desse modo ético-político. Aqui eu tenho 3, eu poderia trazer outros, mas, inclusive, o tempo, exatamente nesse momento, começa a piscar vermelho aqui na minha frente. Isso dá um pouco de pavor para a gente, e eu acho que esse é o objetivo também, né? Para ficar ali. E a gente tem aqui, eu trago pelo menos 3. Primeiro, nós temos que ter um instrumento técnico caracterizador da deficiência alinhado à convenção. Um pouco do que a Laila trouxe. E a gente precisa, esse é o nosso farol, esse é o nosso, sempre o nosso marcador. Toda vez quando a gente tiver dúvida qual é o problema desse instrumento, se a convenção não nos ajudar a resolver, então a gente tem problema com esse instrumento. Então, a convenção tem que ser o nosso farol para esse instrumento. O segundo ponto, práticas profissionais alinhadas às perspectivas do modelo social, porque não adianta a gente ter um instrumento perfeito, ainda que isso é irrealizável, porque nenhum instrumento vai ser perfeito. Não tem como a gente ter um instrumento que faz um recorte da realidade, ele ser total na sua representação da realidade. A gente lembra lá, quem me conhece já ouviu algumas falas minhas, sempre sabe que eu sempre falo sobre essa, um pouco da metáfora lá do conto do Jorge Luiz Borges, do rei que pede para o cara desenhar um mapa, lá para o cartógrafo desenhar um mapa do reino, e ele vai 5 vezes e o rei nunca está satisfeito com aquele mapa, até que um dia o cartógrafo traz um mapa que é do exato tamanho do reino. Aí o rei diz, não, esse aqui já não serve, porque isso não é mapa, eu não vou conseguir usar esse mapa que é do exato tamanho do reino. Um instrumento, para ser perfeito, teria que ser isso. Ele teria que ser tão abrangente ao ponto de pegar a totalidade da realidade. Aí ele já perde o seu sentido enquanto instrumento técnico. Mas, por outro lado, ele também não pode conter erros o suficiente de inviabilizar essa proposta que nós estamos trazendo. Então, nós não precisamos de ter só um instrumento ancorado na perspectiva da convenção. A gente também precisa de ter equipes profissionais que estejam alinhadas a essa perspectiva. E, para isso acontecer, a gente precisa de ter capacitação constante e também um sistema aqui de auditoria que, inclusive, contemplam um sistema de auditoria, na minha perspectiva, tem que ser ancorado na lógica de direitos humanos, inclusive com participação das pessoas com deficiência. Aí sim a gente consegue, eventuais erros, as próprias pessoas com deficiência ali tomam, né, decisões a respeito de casos limítrofes e por aí vai. Aqui, só avançando, eu tenho recentemente pensado muito, não vai dar tempo aqui de me explicar sobre isso, mas eu tenho um artigo que está para sair até o final do ano, que eu voltei a estudar o Goffman. E algumas pessoas vão torcer a cara para mim por causa disso. Mas isso vai ficar suficientemente claro quando sair esse artigo meu até o final do ano. E aqui, para o nosso assunto de hoje, porque num outro momento a gente pode conversar sobre isso, por que eu tenho voltado a estudar o Goffman, porque eu acho que ele nos auxilia muito a pensar a deficiência na perspectiva de interação, obviamente, né? Pela teoria da interação, da ordem da interação que ele traz. Mas aqui eu só queria chamar a atenção para um aspecto para finalizar.
é que, para mim, a avaliação da deficiência, para concluir, ela não é um mero recorte da realidade. Não é uma análise de uma simulação da realidade. Porque, às vezes, a gente ouve isso, né? Aquele momento ali na sala, os profissionais avaliando uma pessoa com deficiência, sempre vai ser limitado, porque é uma simulação da realidade. É um recorte da realidade. Eu acho que é mais do que isso, não é um mero recorte da realidade. Nos termos do que eu compartilho, uma avaliação é um enquadramento, nos termos goffmanianos. É um enquadramento de uma situação de deficiência como esse efeito das interações. E para o Goffman, para a gente lembrar lá, porque ele é inclusive um autor que eu considero muito injustiçado, por isso que eu tenho voltado a estudar ele, um quadro para o Goffman é um conjunto de princípios de organização que governam acontecimentos sociais. Então, para mim, quando a gente avalia uma pessoa com deficiência, se nós temos um bom instrumento e equipes capacitadas, o que nós fazemos ali não é um mero recorte da realidade. É uma análise de enquadramento. E enquadramento, para o Goffman, contém todos os princípios que organizam um acontecimento e uma interação. Então, ali não é um mero recorte, porque ali é a representação da experiência da deficiência. A gente precisa chegar nessa situação. Claro que isso vai levar tempo, porque nós precisamos de ter um bom instrumento, precisamos de ter equipes capacitadas. Então, só para a gente poder superar aquela ideia de que é um mero recorte, sempre vai ser limitado, se nós tivermos equipes que não sejam capacitadas. Um instrumento ruim, nós vamos ter mesmo. Aí, avaliações, como certamente aqui vocês devem conhecer casos. Como eu faço avaliação utilizando do IFBRA há 10 anos. Eu sei que o IFBRA tem vários problemas. Inclusive, como a Laila trouxe, problemas já levantados, analisados e com sugestões de aperfeiçoamento e que ainda o Ministério da Previdência nunca incorporou, nunca levou adiante essas mudanças. Por isso que muitas pessoas, inclusive, acaba provocando um pouco de estrago na concepção das pessoas, porque eu já passei por essa avaliação do IFBRA, ele é completamente estranho, porque me fizeram perguntas lá e eu acabei tendo benefício indeferido, e aí cria no imaginário que esse é um instrumento problemático, mas essa versão dele é que é problemática. Então, por isso que é importante a gente ter também processos de capacitação aí que avancem nessa perspectiva. Era isso que eu queria trazer para vocês. Me desculpe por ter ultrapassado em muito aqui o meu tempo. Aqui tem as referências do que eu trouxe, tanto da Barbara Altman quanto do Bickenbeck, também o texto do Goffman, que é aquele último dele, que foi tardiamente publicado no Brasil, apenas em 2012, que é Os Quadros da Experiência, que é onde ele, inclusive, na minha perspectiva, se redime e responde a muitas das críticas que muita gente considera ele como um autor pouco crítico, e nessa perspectiva aqui, onde ele explica a abordagem metodológica dele, eu acredito que ele resolve muitas coisas. Mas não vou fazer mais defesa aqui do Goffman. Encerro a minha fala aqui. Muito obrigado. O Ederson, ali nas tuas referências, tu fala do Bickenbeck, o Jerome, né? Ele fala, quem for lá no canal do YouTube do Ministério dos Direitos Humanos e ver o lançamento do GT, ele tem uma fala, ele foi convidado e ele fez uma fala por videoconferência, então pode ouvir o Jerome falar sobre isso lá no canal do YouTube. Com tradução, legendagem. Bom, então, agradecemos também a fala do Ederson. Todas as falas foram muito boas, e acho que vocês combinaram antes, que ficou tudo bem sintonizado, sim, né? E aí, com isso, então, a gente abre para perguntas. Não sejam tímidos. Dani. A Dani. Você está levando lá? Já vai chegar o microfone aí.